Paz do Senhor, irmãos. Espero que estejam todos bem. Eu queria ler com os irmãos lá no livro de Mateus. Nós vamos ler no capítulo 7, os versículos 13 e 14. Que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Irmãos, antes de eu começar a falar um pouco mais sobre esse texto, eu queria falar um pouco de por que Jesus ele falou sobre essa porta, essas duas portas. Historicamente, as cidades antigas fortificadas, elas eram conhecidas ali por elas terem dois tipos de portas. Tinha uma porta larga, que era onde entrava ali os exércitos, as carruagens, e do lado, nas entradas laterais, tinham ali as portas estreitas, que era por onde entrava ali os reis, as pessoas que tinham algum tipo de permissão especial. Então Jesus ele usou essa parábola para dizer para a gente que a vida espiritual ela não é um piloto automático. Ela é uma escolha consciente. Ela é uma caminhada intencional. Não é nada por acaso, é uma coisa que você realmente tem que escolher. E por isso Jesus ele usa aqui o exemplo de duas portas, que é uma porta estreita e uma porta larga. Ele usa dois caminhos, que é o caminho espaçoso e o caminho apertado, dois destinos, a perdição e a vida, e dois grupos de pessoas, os muitos e poucos. Então a escolha da porta, ela é só um ponto de acesso. Um ponto de acesso que vai dar para um caminho, que você vai percorrer aquele caminho, que ele vai chegar até um destino. Esse caminho ele tem um destino. E essas portas, gente, elas representam as nossas escolhas. Precisa ficar bem claro para a gente que existem dois reinos. Na verdade, tem o reino de Deus e o império das trevas. Então, Jesus está destacando aqui nesse texto aonde a escolha de cada uma dessas portas vai levar o ser humano. Então, a porta estreita é aquela que leva para o reino de Deus. E a porta larga para o império das trevas. E é interessante que Jesus ele começa o texto falando: entrai pela porta estreita. Ou seja, Jesus ele não tem interesse nenhum que nenhum de nós entremos pela porta larga. Ele quer que a gente entre pela porta estreita. Então a porta, gente, ela não é uma decisão final para nossas vidas. Porque o que vai definir mesmo é esse caminho depois que você passa pela porta. Ou seja, você vai chegar esse caminho vai te levar num destino. Ou é vida, ou é perdição. Mas será que nós vamos continuar nesse caminho? Será que a gente vai permanecer nesse caminho após a gente passar pela porta? Porque aquele que escolher a porta larga, ele vai encontrar pela frente um caminho de facilidade. Ele vai encontrar pela frente um caminho rápido, um caminho confortável, um caminho onde ele é o dono da própria vida dele, ele faz muito bem aquilo que ele quer nesse caminho, mas ele vai ter um destino terrível. Um destino de perdição, de destruição, o tão conhecido inferno. Esse é o caminho que chega à porta larga. Mas aquele que escolher a porta estreita, é certo de que ele vai ter um caminho difícil. Um caminho de processos, um caminho de disciplina, um caminho de renúncia, um caminho de negar-se a si mesmo. E essa palavra, lá no grego, essa palavra que fala sobre o caminho estreito, esse estreito ela vem do grego tilibo, que significa exatamente isso.
ser pressionado, um caminho exprimido, um caminho afligido. A mesma palavra que dá origem à palavra tribulação. Então ele vai andar por esse caminho, mas ele vai encontrar um destino maravilhoso, por mais difícil que é o caminho dele, que é a vida eterna, que é a eternidade, a nova Jerusalém. Ele vai estar com Jesus, por mais difícil que seja esse caminho. Então a escolha da porta certa, ela vai definir o seu destino. E a condição também da sua caminhada, como que você vai caminhar nesse caminho, vai definir também o seu destino. E às vezes até anular a escolha da sua porta, se você caminhar errado. Porque você escolheu uma porta que deu acesso a um caminho, mas você desviou no caminho. Então você não vai chegar naquele destino. Então isso é até bom quando a gente fala da porta larga, né? Porque se você entrou na porta larga e você começou a caminhar naquele caminho, e você viu, esse caminho aqui está todo errado, não tem nada de Deus nesse caminho, me arrependi, eu volto atrás, eu entro pela porta estreita e vou no caminho certo. Mas e quando você entrou pela porta estreita, está no caminho estreito, que é a melhor escolha, é a sua melhor escolha. Mas aí começa a ficar difícil. É um caminho difícil porque ele vai ter pressão, porque vai vir dificuldade sobre a sua vida. Mas ele é o melhor caminho, e o destino dele é o céu. Então nós já sabemos que esse caminho, ele não vai ser fácil. Ele não vai ser esse caminho de que todos os seus sonhos serão realizados. Você em algum momento vai ter que abrir mão do seu sonho para viver o sonho de Deus. Não vai ser um caminho que tudo que você fizer vai ser sucesso. Que a sua vida vai ser 100% em tudo. Se tiver algum lugar na Bíblia que tenha isso, eu quero conhecer. Que Jesus ele não prometeu isso. Mas nós teremos coisas boas nesse caminho. E nós temos que querer, sim, viver coisas boas junto com Deus. Mas o que a gente não pode esquecer, gente, é que terão momentos difíceis. E quando tiver os momentos de dores e aflições, nós teremos o cuidado do Senhor conosco. E quando viessem os momentos de dificuldade, momentos que não há saída, até no vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Porque a palavra vai dizer que a bondade dele nos seguirá todos os dias da nossa vida. E nós precisamos crer nisso. Então a gente precisa deixar de achar que é opcional o que viver nesse caminho apertado. Porque santidade, gente, não é opcional, renúncia também não é opcional nesse caminho. A gente vai ter que viver dessa maneira. Abrir mão de alguns sonhos também. O caminho, ele é apertado. Mas se dependesse de nós escolheríamos um caminho largo. Um caminho mais fácil. Porque a verdade é que o caminho apertado ele não é tão atrativo assim. Ele não é. Por mais que tenha Jesus nele. Porque muitas vezes você vai olhar para o lado e você vai ver muita gente que está vivendo no caminho espaçoso, se dando bem. Aparentemente muito bem. Mas afinal, ele está no caminho espaçoso. E o caminho espaçoso, ele tem um fim que nenhum de nós aqui queremos ter. Que é o destino dele. Então, o caminho apertado, ele já foi definido por Jesus, gente, por padrão. Ele vai ser difícil. E só pela graça de Deus, gente, que ele vai se tornar um pouco mais confortável. Então, quando nós estivermos caminhando nesse caminho apertado, vão aparecer escolhas ou atalhos para que a gente torne esse caminho mais fácil, para que a gente torne esse caminho mais rápido, ou para que a gente torne esse caminho mais confortável, o mais confortável possível para nós mesmos. Então eu queria hoje trazer uma mensagem para os irmãos, que o tema dela é cuidado com os atalhos. E eu queria começar falando sobre
uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque o caminho, como eu falei, por padrão, ele já vai ser difícil. Então, por ele ser difícil, nós precisamos ficar atentos, porque no meio desse caminho vão aparecer algumas facilidades para tirar a gente desse caminho. Elas vão surgir. Elas vão surgir para tornar para a gente, aparentemente, as coisas mais fáceis. Então, elas vão surgir no caminho. Então, é uma coisa que você não precisa procurar, não. Você não precisa sair por aí e falar, não, eu vou procurar uma facilidade. Não, ela vai chegar até você. Em algum momento, ela vai chegar até você. E essa facilidade, ela vai vir assim, bem no sapatinho mesmo, como se fosse uma coisa boa. Então, vai vir aquela oportunidade de ganhar um dinheiro mais fácil, né? Uma bet da vida, um tigrinho que vai aparecer lá para você, uma aposta online. É lá o famoso GatoNet, antes era GatoNet, agora é Gato Stream, que a pessoa tem 50 stream e paga o preço de um. Sabe, são facilidades assim. É um esquema de documentação falsa. Aquele troco que a caixa lá do mercado deu errado para você, e você, deixa passar. Facilidade. É aquela mentirinha que você conta para se safar de alguma coisa. São as facilidades. E elas chegam, a oportunidade chega. E eu vou te falar que essa lista deve ser bem maior. Talvez se eu fosse perguntar aqui, vocês iam ter mais coisas para falar. E passando, gente, pela porta estreita, pelo caminho apertado, a gente vai ter que resistir a todas elas. Todas as facilidades. E a nossa vida, ela vai ser diferente, ela vai ser mais difícil. Mesmo. A ponto de talvez passar pela sua cabeça algum questionamento. Será que Deus está nesse negócio? Eu abro mão disso, eu faço tudo certo. Eu caminho certo com Cristo. E olha para a minha vida como é que ela está tão difícil para mim. Por que as coisas estão caminhando dessa maneira? E eu encontrei aqui um Salmo 73 de um cara que ele pensou isso, que foi o Asaf. Queria ler com vocês. Salmo 73, 2 ao 5, que diz assim, olha o que ele falou. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Asaf diz nesse salmo aqui que os pés dele quase que tropeçaram. Ele quase saiu do caminho, porque ele começou a olhar para a vida dele. Ele falou, poxa, minha vida está dando tudo errado. Eu estou no caminho certo, mas minha vida está dando tudo errado. E olha os outros, como é que eles estão se dando tão bem? Por que tudo para eles é tão fácil e para mim é tão difícil? Então, muitas vezes, irmãos, nós estaremos fazendo tudo certo. Você vai estar fazendo tudo certo. Só vai estar mais difícil para você mesmo. E não é porque está errado, mas é porque você está no caminho estreito. Então, por muitas vezes você vai olhar, né, falar assim, poxa, aqui na empresa, você tem uma empresa, você fala assim, poxa, eu pago tudo certo, eu pago meus funcionários, eu pago meus impostos, eu tento caminhar sempre certo. Aí você vai olhar lá para o camarada da outra esquina, que você sabe que ele faz tudo errado, e ele vai estar lá prosperando, e você vai falar, poxa, o que tem de errado nisso? Então você está no caminho apertado, vai ser mais difícil para você mesmo, fazendo certo. Ou talvez você, como uma mulher dentro da sua casa, você ora pelo seu casamento, cuida do seu marido, dos seus filhos, faz tudo certo. E você passando por uma dificuldade tremenda, aí você olha lá, de repente, aquela minha vizinha lá vulgar, que saía com todo mundo, está lá em Dubai, eu estou aqui, não consigo nem comer um lanche ali na esquina com meu marido. É o caminho estreito. Vai ser sempre mais difícil. Aparentemente, eles estão se dando bem, mas eles não estão porque eles estão num atalho de facilidades e que o destino deles é o inferno. Esse é o atalho de facilidade. E depois, Asaf, ele reconhece, ele entra no templo e ele começa a reconhecer que por mais difícil que seja esse caminho, ele tem um Deus que cuida dele.
E olha o que ele vai falar no versículo 17. Ele fala assim, ó, até que eu entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em um terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. O caminho apertado, irmãos, por mais difícil que ele seja, ele oferece coisas que nenhum outro caminho oferece. Porque é um caminho em que você está com Deus do seu lado. Então, em alguns momentos, você vai ter uma paz, que é a paz que excede todo entendimento. Que é aquela que o mundo está um caos. A tua vida está completamente em crise, cheio de problema e dificuldade, e você consegue ter uma paz que ninguém tem, porque você sabe o Deus que está com você. Em alguns momentos você vai ver que as pessoas estão se sentindo perdidas, mas você é alguém que tem um alvo, você tem um propósito, que no caminho apertado você não anda mais como multidão, mas você é um discípulo do Senhor, você tem uma missão em Deus. Você não anda mais perdido. E se serve também de consolo para você, esse é um caminho, o caminho apertado é um caminho que eu tenho certeza que você vai ser transformado. Porque muita coisa, enquanto você estiver andando nesse caminho, vai ter que sair de você, porque Deus não vai deixar nada que não presta na sua vida enquanto você estiver andando com Ele. É um caminho que vai tirar coisas da nossa vida, nos transformar à imagem, semelhança de Jesus, que é o nosso alvo. Estarmos parecidos com Ele. E o que é a exclusividade desse caminho, gente? Que só esse caminho tem, é a vida eterna. Porque Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. A eternidade, ela é um destino certo desse caminho. Então não se deixe enganar por facilidade, meus irmãos. Essas facilidades, elas vão aparecer no caminho, por mais que elas sejam atraentes. Por mais atraentes que elas pareçam. Viva e entre nesse vivo e novo caminho que é Jesus Cristo. No caminho que Ele tem para você. E esse caminho também, ele é um caminho tão apertado que não dá para passar rápido por ele. É um caminho que tem um tempo certo de Deus para cada um de nós. A vida cristã, ela é construída. Ela precisa ser vivida, por isso ela vai ter fases, ela vai ter etapas, ela vai ter processos e estações. E não tem como a gente sair atropelando, por mais que a gente queira. Então a gente está vivendo uma vida muito rápida, o mundo está ligeiro. O mundo está muito ligeiro, gente. Estava até falando ali com o irmão Jonas agora, que quando a gente era criança, a gente olhava assim, o Natal era uma data tão distante. Pelo menos para mim era, não sei se para vocês. Mas era tão distante que eu achava que ele nunca ia chegar. Eu esperava muito pelo Natal. E agora eu vivo um Natal atrás do outro. Não estou entendendo, mas quando eu vejo, chegou o Natal. Uma outra coisa também que eu tenho reparado é que eu nunca mais tive aquela sensação, quando alguém me pergunta a hora, de eu falar assim, já são tal hora. Mas tipo assim, ainda é tal hora. Eu sempre falo assim, já são tal hora. Não consigo mais falar ainda. Porque sempre quando eu olho para o relógio eu tomo um susto. Porque a hora está sempre avançada. E o que acontece, gente, é que toda essa correria quer trazer para o caminho de Deus essa mesma velocidade. Como se ele tivesse que ser rápido. Ele tem que ser ágil como a gente tem vivido. Logo para um Deus que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. E parece que a gente está querendo trazer essa realidade para o caminho. Então nós somos tentados a pegar um atalho. Aquilo que Deus, o caminho com Deus, ele talvez fosse oferecer daqui a alguns anos, a gente já quer viver agora, a gente quer para hoje. Quanto mais rápido, melhor.
Sendo que Deus, Ele trabalha por processos. Deus vai ser um dia de cada vez. Vai ser o dia que nós tivemos maturidade. Deus, Ele não pula etapa. Deus não pula de fase. Até que a gente esteja pronto para viver aquilo que Ele tem para nós. Diferente do diabo. O diabo oferece para hoje. Assim como Ele fez com Jesus lá na tentação no deserto. Vocês repararam isso? Que Ele chegou para Jesus e tentou entregar para Jesus tudo aquilo, rápido, na hora, tudo aquilo que o Pai entregaria na hora certa. Então Ele chegou para Jesus e falou assim: eu te dou a possibilidade de pão agora. Sendo que Deus, Ele ia dar o pão para Jesus na hora certa. Ele deu a possibilidade para Jesus dele mostrar ali o poder dele ser conhecido na hora. Sendo que Deus já tinha o plano de trazer reconhecimento para Jesus na hora certa. Ele ofereceu para Jesus também os reinos, falou assim: aqui, ó, te dou todos os reinos do mundo. E Deus, Ele deu ali o Pai para Jesus os reinos na hora certa, mas o diabo, ele ia entregar na hora. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tudo que é muito rápido, gente, tudo que é muito rápido é muito perigoso. Então a gente precisa ter cuidado, porque o timer de Deus, o tempo de Deus é outro. Não é o nosso tempo e não é o tempo que esse mundo prega para a gente. Lá em Eclesiastes 9:11, olha o que diz aqui. Observei ainda que, debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida, nem os fortes triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida, nem os prudentes são ricos, nem os instruídos têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Então, não ande nesse caminho na sua velocidade, porque talvez você nem chegue. Tente saber qual é o timer de Deus para você. Qual é o tempo, qual é a estação que Deus está agindo na sua vida, aquilo que Deus está fazendo nesse momento. O que Deus Ele quer de você? Como que Deus Ele quer que você ande? Qual que é o timer de Deus para a sua vida? É esse que você está querendo empurrar para que Deus Ele faça? Ou é aquilo que você precisa parar e falar: não, Senhor, eu tenho que ver aqui, ó, tem muitas coisas aqui que eu preciso ajeitar ainda para poder viver isso. Então é importante a gente entender isso. Porque quando a gente começa a caminhar no timer de Deus, no tempo de Deus, nós começamos a experimentar coisas que esse caminho apertado Ele também traz para a gente. Uma delas é o descanso. A gente aprende a descansar. Enquanto o mundo está todo correndo contra o tempo, todo mundo querendo viver as coisas adoidado, você sabe que Deus Ele está no controle da sua vida. E você sabe que Deus Ele nunca, jamais Ele vai chegar atrasado. Ele está cuidando de você. Uma outra coisa também é segurança. Às vezes a gente pensa que a gente está coberto de razão de que a gente tem que receber isso agora, porque eu estou pronto. Porque eu sei que eu estou pronto. E é Deus que sabe aquilo que é melhor para a gente. A gente não sabe de nada. Então Ele vai entregar as coisas no tempo certo, com segurança. Então não tente atropelar o processo que você está vivendo. Se você percebe que Deus está lentamente tratando algo em você, viva Ele. Mas não atropele. E no tempo certo de Deus, a gente começa também a ver essas peças desse grande quebra-cabeça que é a nossa vida, em alguns momentos elas tomarem algum certo sentido. Sabe, porque às vezes a gente vive muitos nãos na nossa vida. E muitos assim, espera um pouco porque não é agora. E quando você escuta isso, não é agora, espera. Na hora você logo pensa assim: poxa, eu não quero esperar. Por que não? Por que eu não posso viver isso agora? Por que eu tenho que esperar por isso se eu quero viver agora?
E lá na frente você vai começar a agradecer, Senhor, muito obrigado por aquele não. Muito obrigado por aquele espere. Que ele começa a fazer sentido. Então viva esse tempo intensamente em Deus. Sabe? Não tenha pressa para viver os seus momentos com Deus. Os seus momentos com a sua família. Os seus momentos com os seus filhos, sabe? Não tente quebrar o tempo dos seus filhos, não. Viva os tempos mesmo fracionados com eles. Vai no tempo deles. Sabe? É uma cobrança que tem que ser porque um faz, o outro tem que fazer. Não. Cada um tem seu tempo. E a gente tem que aprender a andar o tempo também com as pessoas que andam com a gente. Sabe? Com os amigos. Viver essas estações. Sem pegar esse atalho louco dessa velocidade rápida. Que tem que ser para ontem. Então viva no timer de Deus. Como eu falei, esse caminho ele é difícil, ele é feito de processos. E ele também, gente, no meio desse caminho, você vai lidar com pequenas coisas. E elas são pequenas mesmo, não são grandes coisas assim, porque a gente acha que a gente vai viver só um turbilhão, as coisas mais difíceis. Não, são coisas pequenas. E que tira muita gente do caminho, se a gente não prestar atenção nelas. Que a gente pensa logo, quando a gente pensa num caminho apertado, a gente começa a pensar nas grandes dificuldades. Eu vou passar uma grande tempestade na minha vida, vai vir um alvoroço. Mas são as pequenas coisas que nos derrubam. São aquelas pequenas, aquelas que a gente não dá nada. Porque ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pedra pequena mesmo. Então, se eu fosse perguntar aqui, talvez, quem venceu um grande gigante, uma grande dificuldade, talvez eu teria aqui muitos para me contar alguma coisa. Eu passei por uma turbulência na minha vida, eu venci, Jesus me ajudou a vencer uma doença incurável, um divórcio, um desemprego, uma escassez terrível. Talvez eu teria alguém aqui para falar, não, Jesus, ele me passou isso comigo, eu venci. Mas também a gente pode ter pessoas que até hoje não conseguiram pedir perdão. Tem pessoas que até hoje não perdoou alguém. Pessoas que não conseguem parar de mentir. Que não para de falar mal do outro. Pessoa que guarda rancor no coração, que gosta de uma fofoca. Pessoa que por coisa mínima saiu da presença de Deus, que se a gente fosse fazer uma lista aqui agora, do porquê que 50 pessoas se afastaram de Deus, a maioria seriam essas pequenas coisas. Ah, porque o irmão olhou torto para mim, esse irmão nem olhou para você, e você está achando que ele olhou torto. É uma pequena pedra do caminho. O irmão olhou para você, falou que o outro falou de mim, saí também do caminho. Gente, são as pedrinhas do caminho. As que derrubam muita gente. A que faz muita gente sair do caminho mesmo. Então, essas pequenas pedras, a gente tem que aprender a lidar com elas. Porque a tendência é, quando você vê uma pedra no teu caminho, o que você faz? Você só simplesmente afasta ela. E passa. E hoje o que eu quero falar aqui é que a gente não pode fingir que elas não existem. Se aparecer uma pedra no seu caminho, essa pedrinha que você acha que não é nada, não ignore ela. Porque pode ser ela que vai te tirar do caminho. Por mais simples e inofensiva que ela pareça, aprenda a lidar com essa pedra. Porque é uma tentação, gente. É uma tentação fazer com que a gente ignore essa pedra. A gente não olhe para a gente e vê o que precisa ser mudado, o que eu preciso enfrentar. A gente tem que seguir a todo custo. Mas Deus quer que nós possamos olhar para dentro de nós. Porque há um grande perigo em ignorar essas pedras. Há um grande perigo. Porque a gente acaba perdendo o jeito de caminhar, a gente começa a caminhar errado.
Porque você pegou uma pedrinha, chutou ela, depois você pega, chuta a outra. E quando você vê, é um montão de pedra que você não lidou com uma delas. E elas estão todas na sua vida. E quem não sabe lidar com pedrinhas, uma hora vai tropeçar na pedra principal. Que a gente sabe muito bem quem é. Se você não deixar Deus tratar o que é pequeno, se você não permitir, a gente vai começar a bater de frente com aquilo que deveria ser o nosso apoio, o nosso chão. A gente vai começar a bater de frente com Ele. Porque a mesma pedra que serve, gente, de base para quem crê, que é Jesus, ele vira obstáculo. Ele vira um obstáculo para aquele que quer viver do próprio jeito dele. Jesus, ele se torna um obstáculo para quem ignora as pedras do caminho. E lá em 1 Pedro 2,6, olha o que fala aqui sobre a pedra angular. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair os que não creem e tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Então a gente precisa entender que Jesus, ele foi colocado no nosso caminho de propósito por Deus. Foi de propósito. Então, para quem aceita ser moldado e decide obedecer, ele é uma preciosidade. Ele vai te ajudar. Ele vai te capacitar. Ele vai te levar para a eternidade. Ele vai ser o seu chão nesse caminho. Agora, para aquele que prefere continuar ignorando as pedras, fingindo que nada precisa mudar, o próprio Jesus se torna uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Então, não ignore as pequenas pedras. Não ignore. Nem aquilo que Jesus ele tem falado para você, ele como pedra principal, aquilo que ele tem falado para você que precisa ser mudado. E que você já sabe. E que é uma pedrinha que está ali. Ela está no caminho. Ou então até aquela que fica dentro do sapato, às vezes, que dá para andar. Então, às vezes é essa, ela está incomodando muito você. E você está conseguindo andar ainda. E você está continuando. Então, não ignore. Porque ela pode ser um fator determinante para você não continuar de pé. E você cair. Irmãos, quando nós falamos desse caminho, nós nunca entendemos completamente como ele funciona. Porque o que nós sabemos é que ele tem um destino. Mas às vezes o caminho ele vai ser mesmo incompreensível para nós e para até outras pessoas que verem a gente trilhando por ele. Porque ele é difícil, doloroso, árduo em alguns momentos. Mas ele sempre será o melhor caminho. E nós nunca passaremos por ele sozinhos. Nós sempre teremos Deus ao nosso lado, andando por ele. E esse caminho, por mais incompreensível que ele seja, ele é tão incompreensível que ninguém entende quem caminha por ele. Ninguém entende. Como que esse doido, essa doida, passando por tanta coisa, continua nesse caminho? Mas é porque a gente serve um Deus que ele não vive nesse nível desse mundo. Os pensamentos dele são mais altos. O nosso caminho é apertado, mas o caminho dele são altos. E por o caminho dele ser alto, ele faz com que a gente passe por esse caminho apertado, nessa mesma dimensão, de uma maneira que ninguém entende, de uma maneira que ninguém compreende, porque nós servimos um Deus que tem uma visão do alto. Ele traz essa visão do alto para a nossa vida. E lá em Isaías 55:8 e 9, a palavra vai nos dizer exatamente isso. Pois os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor.
Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Deus. Um Deus que tem um controle desse caminho, mas por mais apertado que ele esteja para você. É um caminho onde a gente vai experimentar a graça do Senhor. Mas desde o momento que a gente entender que a gente precisa passar por ele, sem atalhos, sem facilidade, sem sair correndo, atropelando tudo, passando no tempo do Senhor, lidando com esse cascalho da estrada, não chutando ele, mas lidando com ele. E assim ele vai nos levar ao lugar onde ele quer que nós estejamos. Queria convidar o Ministério de Louvor. Então nós sabemos, irmãos, que não vai ser fácil passar pela porta estreita, andar no caminho apertado. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje para vocês é: será que nós estamos dispostos a permanecer nele? Mesmo no meio de tanta dificuldade, e chegar nesse destino dele, que é a vida eterna? Responda para você mesmo. Eu queria te convidar a se colocar de pé nessa noite para a gente orar junto. Não deixe que os atalhos da facilidade, da comparação, te faça escorregar e te tire a oportunidade de viver a paz, o propósito, a esperança que só esse caminho apertado pode trazer para a nossa vida. Aleluia. Cuidado com essa velocidade. Não sei como está a sua velocidade, só você. Saiba que Deus, ele não está atrasado, ele está no tempo dele. E na hora certa você vai viver a estação que ele tem para a sua vida. Não ignore essa pedra que está no seu sapato. Se Deus está te incomodando nessa noite, se você lembrou dessa pedra, aprenda a lidar com ela. Aprenda a lidar com ela. Não tropece na pedra principal, seja obediente. Tome cuidado com os atalhos. Tome cuidado com os atalhos. Eles vão aparecer no caminho, mas o caminho ele precisa ser percorrido. O caminho de Cristo é padrão. É um caminho apertado, que percorrido dentro da presença do Senhor, dentro da vontade de Deus, nós vamos viver os caminhos altos que o Senhor tem para nós. Mas ainda, esse caminho vai continuar sendo árduo para você trilhar. E você vai precisar entender que você vai ter que confiar nele, na graça e na bondade do Senhor para continuar. Hoje eu quero falar com dois tipos de pessoas também aqui nessa noite. Assim como essa palavra falou com os muitos e poucos, talvez a gente não tenha esse grupo aqui. Mas, se você que está aqui nessa noite, você tem vivido assim. Você se deixou levar por uma facilidade. Você se deixou levar pela velocidade. E você não está conseguindo lidar com todas essas pedras que você tem tropeçado. Nessa noite, eu quero te convidar para um caminho que eu não vou mentir para você, ele não é um caminho fácil. Ele é um caminho difícil. Ele é um caminho que você vai passar por dificuldades, sim, por muitas dores, às vezes sim. Mas você não estará sozinho passando por ele.
Você vai passar na dimensão de um caminho que é alto, de um Deus que tem um pensamento alto, de um Deus que tem o controle das coisas, de um Deus que não abandona, de um Deus que segura na nossa mão quando a gente pensa que a gente vai cair. Eu quero te chamar para esse caminho. Mas eu quero que você, que está no caminho, quero falar com você que está no caminho, que tem sido às vezes igual nós lemos sobre Asaf. Senhor, eu estou quase escorregando, porque está tão difícil. Eu quero que nessa hora você comece a sentir a presença desse Deus que está com você nesse caminho. Porque esse caminho foi Ele que decidiu que tinha que ser assim. Não vai ser fácil mesmo, para você depender dEle, para você confiar nele, para você saber que Ele é o caminho. Ele é o caminho que vai te levar para a eternidade. E não vai ser fácil, você ainda vai ter que trilhar esse caminho. Então eu quero que nessa hora, durante esse louvor, você feche os seus olhos e você comece a falar com Deus. O que tem te pressionado nesse caminho? O que tem te pressionado? Coloque para Ele agora. Essa é a hora, é você e Deus. É você e Deus, comece a falar com Ele. Coloque diante dEle as pedras, aquilo que você tem corrido nesse caminho, aquilo que você tem enfrentado nesse caminho. Coloque agora diante dEle. E depois nós vamos orar. Entregue para o Senhor agora. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a tua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar. A porta é O caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Aleluia. Quem que achar Aleluia. a sua vida